um genocídio em que, pela primeira vez, você teve o uso de um planejamento sistemático para provocar a morte com o intuito de causar uma limpeza étnica. Vamos falar um pouco mais sobre esse fato histórico? Então, clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a minha chave Pix aqui na descrição e vamos lá! O genocídio armênio foi uma série de matanças sistemáticas promovidas pelo Império Otomano contra armênios nos anos de 1915 e 1916. No início do século XX, a população armênia era de 2,5 milhões de pessoas. E esse genocídio causou uma estimativa de mortes um pouco mais conservadoras, que seriam de 600 mil a 1 milhão de pessoas. Então, poderia ser aí 1/3 de toda a população armênia e talvez até mesmo metade dessa população. Para a gente compreender como esse fato ocorreu, a gente precisa fazer um pequeno percurso histórico. Os armênios são um povo cristão e são um povo que desde o século XV se encontra na região ao leste da Anatólia, uma região que pertencia ao Império Otomano e ficava na fronteira do Império Otomano com a Rússia. Então você tinha armênios do lado do Império Otomano e armênios do lado dos russos. Ou seja, era uma população que não tinha um país próprio, que estava dispersa entre dois países. No Império Otomano, os armênios constituíam uma minoria étnica. Em todos os locais onde habitavam, eles eram minorias e, por serem cristãos, por serem uma etnia inferior, não tinham os mesmos direitos e sempre foram vítimas de diversos tipos de violência ao longo da história. No século XIX ocorre um processo de mudança a nível mundial que afetou tanto os otomanos quanto os armênios, que foi o surgimento do nacionalismo na esteira dos eventos da Revolução Francesa. E esse ideário do nacionalismo chegou tanto para os otomanos quanto para os armênios. Entre os armênios, o nacionalismo fez com que surgissem grupos, em especial 2 grupos mais fortes, que queriam uma Armênia independente, que queriam ter a sua independência, ou então alguns grupos que não pregavam necessariamente uma independência, mas uma igualdade dos armênios com relação aos outros súditos do Império Otomano. A existência desses grupos armênios nacionalistas levaram a alguns levantes. No final do século XIX ocorreram 2 levantes mais significativos. Em 1909 teve um levante armênio que foi duramente reprimido pelas forças otomanas e que terminou num número de 20 mil armênios mortos. Então a gente pode ver já como a mortandade de armênios por parte dos otomanos era algo já que tinha um pregresso histórico e não foi algo que surgiu apenas nesse episódio do genocídio armênio. Não, já eram atos de violência que vinham sendo praticados. Entre os otomanos, o nacionalismo veio se fortalecendo por causa do atraso que o Império Otomano foi tendo em relação aos outros países, em especial à Europa. O Império Otomano, que chegou a ser um dos maiores do mundo, começou a ficar atrás administrativamente, financeiramente, politicamente, militarmente. Então começou dentro do próprio Império a surgir ideias de que o Império deveria se modernizar. E o nacionalismo foi uma dessas ideias que começaram a surgir. Durante o século XIX tentou-se o regime constitucional, esse regime veio a cair pouco tempo depois, e com isso você tem também um processo de perdas de territórios que faziam parte do Império Otomano, como por exemplo o Egito, que foi tomado pela Inglaterra. E no começo da década de 1910, os otomanos perderam as suas últimas possessões europeias,
que eram a região dos Balcãs e a Bulgária. Então você tem um império que era grandioso, que veio ao longo do tempo perdendo muita força. Então o nacionalismo surgiu como uma força que poderia reconstruir esse império. Em 1908, chega ao poder, através de um golpe militar, um grupo chamado Comitê de União e Progresso. Nos primeiros momentos, parecia ser sim uma entidade que traria medidas progressistas para o Império Otomano. Eles falavam em eleições democráticas, eles falavam em direitos iguais para todas as populações, o que incluía os armênios, mas esse discurso durou muito pouco. Logo, a agressão contra as populações que não eram turcas começaram a aumentar e se tornou mesmo uma ditadura violenta como qualquer outro tipo de ditadura. Como já citei, ali por volta da década de 1910, os otomanos perderam suas últimas possessões na Europa, né? Foram os Balcãs e a Bulgária. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, os otomanos se aliaram aos alemães e os austro-húngaros e entrou em combate contra a Rússia, a França e a Inglaterra. Então a gente vai ter os otomanos contra os russos e, como nós já explicamos, a gente tem então os armênios como uma população muito abundante nessa região fronteiriça, na região leste da Anatólia, uma área onde ocorreram combates entre os dois países. Inclusive, os otomanos alistaram muitos armênios para as suas forças armadas, uma tentativa de impedir que os armênios apoiassem os russos, que os russos tivessem alguma causa de proteção armênia que chamasse a atenção dessa população. Em janeiro de 1915, os otomanos tiveram a sua pior derrota durante a Primeira Guerra Mundial para os russos. Foi uma derrota que enfraqueceu bastante as suas forças e os otomanos acabaram ocupando os armênios por essa derrota. Eles começaram a alegar que eles perderam essa batalha para os russos porque os armênios estariam traindo os otomanos, estariam dando apoio aos russos, e que com o apoio dos armênios aos russos, a Rússia então estava em vantagem militar. Então começou a surgir uma ideia de que deveria haver um processo de limpeza étnica dessa região fronteiriça dos armênios. Daí então começou um processo de deportação de armênios. Os primeiros a serem vitimados nesse genocídio foram os soldados armênios que estavam nas tropas otomanas. Eles foram levados para campos de trabalhos forçados e, no fim das contas, eles foram executados. A partir de maio de 1915, começou o processo de deportação forçada da população armênia. Essa população foi levada para campos de concentração, e esses campos de concentração ficavam no meio do deserto. Então começou uma ampla mortandade de armênios, tanto pela exaustão, porque eles tinham que ir caminhando para esses campos de concentração, por falta de alimentos, por falta de bebida e pela própria execução perpetrada pelos soldados otomanos. Então, de 1915 até 1916, ocorreu esse processo que os otomanos chamam de deportação, mas que o nome oficial é genocídio. Eles começaram um processo para eliminar os armênios que viviam no leste da Anatólia, nessa divisa com a Rússia, a fim de que aquela região passasse a ser ocupada exclusivamente por turcos, para que não houvesse uma outra população, um outro grupo étnico habitando por ali. Com a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, começou-se a negociação do que seria feito em seguida. Houve um pequeno momento em que a Armênia conseguiu sua independência, criando um país juntamente com a Geórgia e com a Azerbaijão, mas teve pouca duração. Nas negociações do fim da Primeira Guerra Mundial, a região da Armênia passou a ser novamente anexada pelo Império Otomano, mas na década de 1920 a força da Rússia foi maior sobre essa região.
tanto a Armênia, quanto a Geórgia, quanto o Azerbaijão passaram a ser parte da União Soviética. Então, desde a década de 1920, a Armênia se tornou um dos territórios que compunham a União Soviética. E foi apenas em 1990, com o fim da União Soviética, que a Armênia veio a ter a sua independência. E até os dias de hoje, essas lutas étnicas, essas diferenças étnicas ainda existem. No ano de 2020, houve a guerra da Armênia contra o Azerbaijão por questões territoriais. Então, esse deslocamento que existiu entre o povo armênio e até mesmo entre outros povos vizinhos deixam suas marcas até os tempos de hoje. O governo turco nunca admitiu que houve um genocídio. A alegação é de que houve apenas um processo de deportação. Mas ninguém cai nessa conversa. O que houve foi sim um processo de limpeza étnica através da violência, através de assassinatos, através de execuções. Esse foi o primeiro genocídio aos moldes modernos, onde você tem uma máquina de matar, onde você tem uma estrutura administrativa com a finalidade de causar a morte. Algo que se tornou mundialmente famoso através da máquina nazista contra os judeus, e isso também ocorreu em outros locais, como por exemplo no genocídio de Ruanda e no genocídio da Bósnia. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.